Filhos, meu saravá fraterno, axé, saúde e paz. Que Deus e os bons espíritos continuem abençoando a todos os filhos. É de conhecimento de todos o motivo pelo qual nós temos que se comunicar por intermédio desse meio de comunicação, tá bom? Eu não quero perder tempo, que eu quero aproveitar as perguntas, que não são poucas. Eu quero resumidamente responder para os filhos e aproveitar o vídeo aqui, tá bom? Então vamos logo ao que nos interessa aqui. A nossa irmã Rebeca, filha, fez uma pergunta com relação aos falangeiros. Ela pergunta: pai, os falangeiros se manifestam da mesma forma como os pretos velhos, os caboclos? Qual é a ideia? Os falangeiros são guias do mesmo formato dos demais? Tá? Eu estou aqui resumindo a sua pergunta, tá bom, filha? Mas está dentro da ideia que você me perguntou. Vamos lá, filha. O que acontece? Os falangeiros, eles são representantes direto do orixá, né? E eles podem, naturalmente, quando se manifestam junto ao médium, ao medianeiro da lei de Umbanda, eles podem, naturalmente, se for preciso, dar assistência aos consulentes, como os pretos velhos, os caboclos também dão. Por vezes, eles costumam não falar. Se for um falangeiro de Ogum, estou dando aqui um exemplo, por exemplo, Ogum Beira-Mar, ele vai pegar lá duas espadas de São Jorge e vai passar no corpo do consulente, ele vai energizar o consulente, trazer a ele o equilíbrio necessário. Mas eles podem sim dar assistência aos assistidos, como os pretos velhos, os caboclos dão. São nossos guias, sim. Eles nos guiam continuamente eles estão nos impulsionando para frente, trazendo ideias junto ao nosso psíquico. São nossos guias, sim. Tá bom, filha? Vamos lá para a segunda pergunta da filha Fabiana. A Fabiana, ela pergunta se nós nascemos com a faculdade mediúnica ou se nós adquirimos ela por herança. Filha, é assim, nós nascemos com a faculdade mediúnica, tá? Nós não adquirimos ela por herança. No entanto, por vezes acontece o quê? Por vezes um avô ou uma avó, um tio, uma tia, que foram médiuns da lei de Umbanda, trabalharam com caboclos, com pretos velhos, com os guias que assistem a lei de Umbanda e veio a desencarnar. Por vezes, essas entidades, esses guias se afinizam com um médium da família e começam a trabalhar com ele. Aí sim nós podemos dizer que seja por herança. No entanto, não é a faculdade mediúnica que você tem por herança, e sim, nesse trânsito aí, né, os espíritos acabam de alguma forma ficando ali junto à mesma família. Por vezes, isso não é uma regra, tá bom, filha? Então, respondendo a sua pergunta, a faculdade mediúnica vem com o médium já quando ele nasce, já está com ele dentro de uma programação reencarnatória, tá bom? Vamos lá para a terceira pergunta da nossa irmã Thay. Quem são os ancestrais? Como influenciam na nossa vida? Então vamos lá. Os ancestrais são naturalmente os ascendentes, aqueles que vieram antes de nós, antigos, né? Espíritos antigos, espíritos ancestrais. Quem são eles, Pai Júnior? Naturalmente são aqueles que estão ligados diretamente ao vínculo familiar ou dentro de uma genealogia muito distante, antiga, que mesmo assim considera-se o ancestral aquele que está ligado diretamente ao médium. Qual é a função dele, Pai Júnior? Diferente do falangeiro. O ancestral, quando ele se manifesta junto ao seu médium, junto ao seu filho, ele se manifesta para cuidar dele, exclusivamente dele, do médium. Equilibrar, organizar os teus chakras, né?
que por vezes estão desalinhados, trazer para ele a saúde espiritual, também a saúde no corpo orgânico, corpo físico, trazer para ele uma limpeza psíquica, né? Uma higienização psíquica, para que ele possa estar andando para frente. Essa é a função do ancestral, tá bom? Quem são eles? Não existe uma regra, pode ser de longe, tá? Um parente de longe, que nós não temos ideia dentro da nossa genealogia, mas que nos assiste, que nos protege. Pode ser um caboclo, pai? Pode ser, porque são espíritos, né? Que pode estar nos assistindo. De longe, tá bom, tá? E por isso ancestral. Qual é a missão dele? Cuidar de você, te equilibrar, te trazer um equilíbrio. Então a missão do ancestral é diferente do falangeiro. O falangeiro, ele tem uma ideia parecida, tem junto ao médium, mas ele vem enfeixado diretamente na ideia do orixá, representando o orixá, como o Ogum Beramar, representando o orixá Ogum, entre outros falangeiros, tá bom? Então, espero ter te explicado. Se caso ficou alguma dúvida, me envie mensagem, nós vamos conversando, nós vamos equilibrando tudo isso daí, tá bom? E aqui mais uma pergunta do nosso irmão Ricardo, a pergunta de número 4. Quais são os pontos de força de cada entidade? O Ricardo, ele pergunta o ponto de força de cada entidade, né? Diferente daqueles que perguntam quais são os pontos de força de cada orixá. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? O orixá Oxóssi. O ponto de força do orixá Oxóssi, naturalmente, é as matas. Vou dar um exemplo de um Exu que trabalha junto com o meu pai de santo, Exu Marabotoquinho. Ele está enfeixado vibratoriamente, energeticamente, junto ao orixá Oxóssi. Naturalmente, o seu ponto de força é as matas. O Exu Calunga, ele está enfeixado vibratoriamente no orixá Iemanjá. Naturalmente, o ponto de força do senhor Calunga é o mar, é a Calunga maior, é a praia. Aí como que eu vou saber, Pai Júnior, qual o ponto de força que o meu guia está enfeixado? Nós precisamos ver os riscos, né, os traços cabalísticos do guia, para ver algum elemento, alguma ferramenta que identifique qual orixá que ele está enfeixado, e naturalmente você saberá o ponto de força deste guia. Tá bom, filho? Espero ter esclarecido aí. Vamos para mais uma pergunta da nossa irmã Paulinha. A filha Paulinha pergunta: regressões podem prejudicar ou ajudam o nosso desenvolvimento? Paulinha, é assim, regressão nós temos que tomar muito cuidado, porque por vezes quando nós voltamos pior do que quando fomos. Tem tudo isso. E a ideia da evolução é a ideia de andar para frente. Então, pouco se fala daquilo que ficou para trás, Paulinha. Nós precisamos andar para frente. Regressão é bom terapeuticamente em diversos pacientes, porque isso é tratado por vezes em clínicas, mas alguns terreiros de Umbanda estão usando isso. Alguns voltam da regressão melhor do que foram, outros voltam piores. Então, a minha sugestão é que andem para frente, porque essa é a proposta da evolução. Tá bom, Paulinha? Vamos lá. Mais uma pergunta do Ricardo, tá? De número 6. Um espírito denso e trevoso pode se disfarçar de entidade de luz dentro de uma corrente de trabalho? Excelente pergunta, filho. Pode. A pergunta que você me fez: pode, pai, isso acontecer? Eu te respondo: pode. Isso pode acontecer com muita intensidade em um lugar onde o terreiro não tem por base as orientações de Jesus, onde a estrutura desse terreiro é uma estrutura ainda desequilibrada, sem uma doutrina, sem uma organização, sem uma disciplina. Então, esse lugar corre um grande risco do tudo pode. Esses espíritos densos de outras ordens aproveitam, né, que aquele lugar como órgão de recepção, de um órgão receptor, traz para eles a liberdade, a porta aberta para que eles possam entrar e fazer dali o que eles imaginam.
Uns chamam de espíritos zombeteiros, eu não gosto desses termos, porque são todos eles nossos irmãos. Um dia eles vão ter o esclarecimento sobre tudo. Pode sim, filho, se o lugar não tiver uma base, não estiver estruturada, seu fundamento, a sua estrutura não for feita na rocha, vai vir o vento e naturalmente toda a estrutura vai para o chão, vai por água abaixo. E esses espíritos entram e se passam por caboclos, se passam por pretos velhos, se passam por boiadeiros, por Exu, entre outros. Mas, Pai Júnior, e uma casa que está estruturada, tem base, tem doutrina, tem ensinamento, tem um equilíbrio, tem disciplina, onde a base é o Evangelho de Jesus, pode ainda assim um espírito se manifestar se passando por tal? Não pode, porque lá na porteira tem lá os seus guardiões que está fazendo ali tudo aquilo que é necessário fazer. No caso ali, eles estão vendo quem pode e quem não pode entrar. Quais são os espíritos que naquela noite de trabalho entrarão, quais são aqueles que não entrarão. Então, naturalmente, que esses espíritos que se denominam espíritos zombeteiros, qual eu não gosto, não terão condições de entrar, não entrarão, porque a casa está estruturada. A egrégora desta casa é uma egrégora de muita luz, pelo qual os espíritos densos e trevosos não conseguem suportar. Tá bom, filho? Eu espero ter esclarecido para você esse ponto. Eu vou agora encerrar esse vídeo, esse espaço de tempo, já que é de 11 minutos, estamos indo para 12 minutos já, e vou gravar mais um vídeo, tá bom assim? Bom, filhos, vamos lá, continuando aqui, tá bom? Sem perder tempo, né? Pergunta de número 7, da nossa irmã Thay. Quem é o tempo para o qual cantamos na gira de esquerda? Seria considerado um orixá? Excelente pergunta, filha. O tempo que nós cantamos em gira de esquerda é um orixá. É um orixá ligado diretamente ao karma, ligado diretamente a causas e efeitos, a lei, né, universal de causas e efeitos. E naturalmente, Exu é o executor do karma, é o executor desta lei. E é claro que as energias são compatíveis. Então, quando nós cantamos para o tempo, este tempo pelo qual é considerado o tempo cronológico, tá? O tempo da segunda, terça, quarta, da semana, o tempo do mês, o tempo do ano, e ligado diretamente ao karma, a lei de causas e efeitos. Voltando, Exu, lembrando, né? Melhor dizendo, Exu é o executor do karma. Então, naturalmente, quando nós cantamos para o tempo, dentro de uma metáfora, é como nós estivéssemos arando a terra para que Exu pudesse vir. É como nós estivéssemos preparando o caminho para que Exu pudesse vir. Tá bom? Espero ter respondido. E olha, aqui estendendo um pouco, esse tempo é diferente do tempo ligado ao orixá Inhaçã. O tempo ligado ao orixá Inhaçã é o tempo climático, tá bom? O tempo ligado a esse orixá, o qual nós cantamos na Engira de Exu, é o tempo cronológico. Espero ter respondido, filha. Vamos lá para mais uma pergunta. Queria saber qual a forma ou maneira que podemos cuidar das nossas entidades. Digo de forma geral, caboclos, Exu, pretos velhos, etc. Pergunta feita pelo nosso irmão Adriano. Certo é que ele reformulou essa pergunta lá embaixo, mas Adriano, se você me permite, eu quero responder dentro desse formato, tá bom? Para que todos tenham uma compreensão melhor do que a tenda pensa sobre isso. Em diversos lugares, em diversos terreiros, existe ainda a ideia de pessoas usarem o termo cuidar dos orixás, cuidar dos guias. Olha, eu preciso acender uma vela para o meu guia, preciso fazer uma oferenda para cuidar do meu guia. Filhos, essa ideia ela é desviada da verdade,
Por que é desviada da verdade? Porque um guia, um orixá, um falangeiro, um ancestral, eles cuidam de nós. É diferente. Não é nós que cuidamos deles. Porque senão aí a ordem é afetada, é mudada. Vamos lá. Um preto velho, para chegar a trabalhar junto a uma tenda de umbanda, para que ele possa nos orientar, para que eles possam nos guiar, eles têm um trabalho muito profundo lá no sagrado, lá no céu, ou no Urum, no alto, lá em Aruanda, chame como quiser. Espíritos superiores da lei de Umbanda faz um trabalho espetacular. Quando esses espíritos estão prontos, eles recebem um termo, né? Eles recebem uma divisa no seu braço, que é de poder nos guiar, tá bom? Eles recebem uma patente. Então é impossível acreditar que nós, espíritos encarnados, ainda necessitados, né, diretamente da orientação dos espíritos de luz, como pode nós cuidarmos dos nossos guias? É diferente, filhas, são filhos. É eles quem cuidam de nós, tá bom? Então nós devemos fazer o quê? Pai Júnior, o que eu devo fazer? Eu devo fazer uma reforma íntima diária, um exercício diário de reforma íntima, para que eu, canal de comunicação, não venha ter ruídos ao ponto de impedir desses espíritos de tanta luz, espíritos nobres, impedir que eles venham ter uma comunicação mais clara conosco. Então não é nós que cuidamos deles, é eles quem cuida de nós. O que nós temos que fazer? Nos se policiar, vigiar a cada momento para que eles possamos, melhor dizendo, para que possamos ser um canal limpo, uma fonte que verte água limpa, para que eles possam naturalmente estar cuidando de nós diariamente. Tá bom? Espero ter respondido com um pouco mais de clareza. A pergunta feita pela nossa irmã Dai. O que é tronqueira? O que significa? Tronqueira, eu vou responder para você assim, de uma forma muito simples, tá, Dai? Tronqueira é um espaço pelo qual nós utilizamos as firmezas, riscamos os pontos de Exu, aonde ali está toda a energia de Exu, uma casa, para que você compreenda melhor, um espaço onde nós colocamos ali todos os elementos, as ferramentas de Exu. Essa casa, a tronqueira, é uma casa de segurança, onde estão os guardiões, onde se manifesta essa energia que cuida da nossa entrada, da porteira de entrada, do portão de entrada, da tenda, tá bom? É assim que funciona. Tronqueira é isso, uma casa de Exu. Que naturalmente, quando nós entramos dentro do centro, atravessamos o portão, saudamos Exu, vamos até aquela casa pequenininha do nosso lado esquerdo, que é uma tronqueira que iniciou ali, nós saudamos ali aquela casinha, ou melhor dizendo, com muito respeito, eu digo isso, tá bom? E depois nós saudamos a tronqueira ali, a casa de Exu, que é aquele portão onde vocês sabem onde fica. Então, o que é tronqueira? Tronqueira é uma casa de segurança, um espaço de segurança onde ficam os guardiões e as suas ferramentas, tá bom? É isso, Dai, resumidamente, tá? O que devo fazer ao chegar na tenda ou numa casa de umbanda? Pergunta feita pela nossa irmã Dai. Dai, assim, ó, eu vou pedir para você que nessa pergunta a resposta já está ali no manual de instrução que nós temos na tenda. Tá bom? Que nós mandamos aqui no grupo, tá no grupo esse manual de instrução. É um manual que eu considero como um manual ritualístico, como nós devemos fazer. Ali está tudo escrito, então a sua resposta já está ali. Eu peço que você vá lá e você vai ver diversas coisas, além dessa pergunta, além da resposta que você espera. Tem outras coisas ali muito boa, tá bom? Então vai lá. A pergunta de número 9. O que devo fazer, né? Ou desculpa, número 9 é a que a Dai fez. A pergunta de número 10.
Nós da Umbanda devemos crer nos elementais e elementares? Se sim, qual a forma com que auxiliam nos trabalhos? Pergunta de número 10, da nossa irmã Paulinha. Vamos lá. Filha, os elementais são espíritos ainda em processo evolutivo que trabalham na Umbanda como intermediários, energias intermediárias. Por exemplo, o elemental salamandra é o elemental do fogo, um elemento pelo qual nós trabalhamos dentro da tenda, os espíritos trabalham. Os elementos, 4 elementos, cada elemento tem o seu elemental. Esses espíritos, essas energias se manifestam junto à natureza. Nós temos aqui uma foto, eu tenho um registro que o senhor Calunga, em um atendimento junto na Tronqueira, junto à Manhana, com mais alguns filhos, que eu não me recordo quem estava no dia, ele disse que trabalha com os elementais e que essas energias estavam na tenda diariamente. E lá no fundo, por vezes, eles se manifestavam junto às plantas natureza que ali está, no fundo da tenda. E os filhos foram trabalhar ali, carpir, colocar algumas plantas ali, organizar lá no fundo. E amanhã, se eu não me engano, ou não lembro quem tirou uma foto da onde eles estavam ali, próximo à árvore ali, a mamona, onde está aquelas plantas ali. E depois eu vou mandar no grupo para vocês a foto dos elementais que saíram, que se manifestaram ali junto àquela energia da foto. Então assim, foi incrível, se manifestou, tem no mínimo uns 3 elementais ali, depois eu vou mostrar para você. Mas respondendo para você, Paulinha, eles trabalham intermediando a energia. Vou dar um exemplo, tá? Porque vai passando o tempo muito rápido. A salamandra, o fogo, que se manifesta junto ao fogo, trabalha desintegrando algumas energias mais densas, tá bom? Então, Exu trabalha com os elementais de que forma? Na intermediação. Eles auxiliam Exu. Eles auxiliam os caboclos, os pretos velhos, as crianças, entre os demais guias, tá? São energias auxiliadoras. Depois nós conversamos um pouco mais sobre tudo isso. Filhos, é o seguinte, já passou esse vídeo agora mais 10 minutos, estamos indo para 11 minutos, vai ficar muito grande. O que nós vamos fazer? Tenho mais perguntas aqui, eu acho que tem 17, 18 perguntas. Eu respondi 10. Hoje nós vamos ficar nessas 10 perguntas. Amanhã eu responderei as demais e vou enviar para vocês, tá bom? E assim nós vamos interagindo. Que Deus e os bons espíritos continuem abençoando a todos. Eu e a Manhana, nós amamos todos vocês. Amamos profundamente. Vocês fazem parte da nossa vida. Nós desejamos que todos vocês estejam sempre bem, se cuidem e todas as dúvidas perguntem para que juntos nós possamos crescer, evoluir e um dia chegar no objetivo que é estar junto ao nosso Criador. Axé, saúde e paz a todos, filhos.